investindo em boas amizades. Amigo fiel é o que todos nós buscamos. Um amigo verdadeiro que está sempre presente em nossa vida, mesmo na distância. Amigos assim são raros, preciosos e precisam ser preservados. Você tem amigos? Você é um amigo das pessoas? Onde estão os seus amigos? Quem é o seu maior amigo? Vamos então pensar sobre isso neste estudo e aprender a investir em boas amizades. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4, do verso 9 a 12. Eclesiastes fica logo depois de Provérbios. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 4, versículo de 9 a 12. Amém? Todos encontraram? Diz assim então a palavra de Deus: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se cair, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão ou aquecerão, mas se for um só, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o teu nome. Mais uma vez reunimos, Senhor, com o intuito de te adorar, de te servir, mas também de ouvir diretamente do Senhor, através da tua palavra, a direção para as nossas vidas. Nos orienta, Senhor, quanto a investirmos em boas amizades, a sabermos quem são os verdadeiros amigos, distinguir, Senhor, características de amigos verdadeiros, para que possamos dedicar a nossa vida, a influenciar na vida deles e permitir também que eles sejam uma influência em nossas vidas. Assim abençoa, Senhor, a cada um aqui presente. Te agradeço por cada amigo que chegou esta noite para nos visitar. Que o Senhor derrame da tua graça, do teu favor sobre todos eles. E te peço a tua bênção que seja estendida também sobre todos os que nos escutam através deste vídeo que será transmitido. Que assim, ó Pai, o teu amor, o teu favor, esta amizade que nós buscamos em Ti, eles também alcancem e sejam supridas todas as suas necessidades através do Senhor e do teu poder. Assim nós te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos em Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. A Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio que já existiu neste mundo. Uma oportunidade, quando ele estava prestes a assumir o trono do seu pai Davi, Deus então apareceu para ele em um sonho e perguntou o que ele queria. Ele podia pedir o que quisesse. E ele, diante daquele tamanha responsabilidade, cuidar de um reino, ele disse: eu quero sabedoria. E Deus então disse a ele: porque pediste sabedoria, tu receberás em dobro, não haverá outro homem mais sábio do que você, e muita riqueza. Então a sabedoria que ele recebeu fez com que ele prosperasse. Essa sabedoria foi saber investir em boas amizades. E o texto ao qual nós escolhemos para trabalhar é um texto que geralmente se é aplicado para o contexto de casal. Talvez você já ouviu essa mensagem várias vezes em encontro de casais, mas o texto ele não é especificamente para casais. O texto está falando de companheirismo, está falando de amizade. E um casal que anda bem, que tem perfeição no seu relacionamento, acima de tudo eles são amigos.
Então, para você conviver com uma pessoa muitos e muitos anos, só se você formar uma boa amizade com ela, porque senão fica difícil. Vai ser sempre discussão, briga, vai ser uma vida atribulada. Mas quando temos uma boa amizade com a parceira, né? Você mulher com o seu parceiro, certamente será uma vida bem melhor a se levar adiante. Então o texto vai nos trazer algumas recomendações do quais são os critérios, no que nós devemos investir para ter boas amizades. Então vamos observar o texto e analisar em que devemos investir. Primeiramente, teremos uma boa amizade quando investimos na cooperação. O verso 9 diz que é melhor serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Imaginemos o contexto aqui de uma roça, de alguém que vai ter que capinar um terreno. Agora um terreno grande, um terreno aí de 1000 metros. E imagina só um ter que fazer esse serviço. É um serviço muito puxado. Não sei se você já teve essa experiência de capinar, um serviço pesado. E ele está dizendo, olha, se tiver mais um para ajudar, o serviço vai mais rápido. Eles marcam ali, dividem o terreno, ó, tu vai por esse lado, eu vou por esse, e meio que a gente cria uma certa competição, vamos ver quem termina primeiro, e acaba que um motivando o outro. Então a cooperação é o trabalhar junto, é estar sempre com o intuito de ajudar um ao outro. Então essa cooperação deve ser um dos investimentos que fazemos em uma boa amizade. Então um relacionamento onde não há cooperação de ambas as partes, fica difícil de levar adiante. Nós temos um exemplo muito claro nas Escrituras, o exemplo de Paulo e Timóteo. Paulo foi um grande missionário, um pastor, que pregou o evangelho em muitas regiões. Paulo, então, viajava de região em região, pregando a palavra de Deus, mas chegou um tempo que Paulo foi preso. E quando lá estava impedido de pregar o evangelho, ele lembrou de um amigo que estava sempre com ele, chamado Timóteo. Ele então escreve 2 cartas para Timóteo. E nestas cartas ele incentiva a Timóteo a dar continuidade ao trabalho. Timóteo ele começou a acompanhar Paulo a partir da 2ª viagem missionária. Ele se converteu na primeira viagem e dali por diante não deixou mais de acompanhar Paulo por onde ele ia. E Paulo então fez várias viagens missionárias e Timóteo sempre junto de Paulo, aprendendo, compartilhando, trabalhando junto, cooperando. E agora Paulo, mais do que nunca, precisaria da cooperação de Timóteo para dar continuidade a esse trabalho, porque ele estava impedido de realizar nas ruas. Mas lá onde ele estava preso, ele continuava pregando o evangelho. A ação, cooperar significa a ação de operar junto, de auxiliar, de colaborar, prestando ajuda ou auxílio, dar contribuição, colaboração ou contribuição, quer dizer a mesma coisa, de cooperar. Investimos na cooperação quando estamos sempre prontos a trabalhar por um bem comum. Por exemplo, a cooperação na obra de Deus, ela é compensadora. No Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Então, todo o trabalho que exercemos para Deus, Ele nos recompensa, porque estamos cooperando com a sua obra, operando junto com Deus. Deus está junto conosco e nós assim progredimos. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Trabalhar para Deus é cooperar com o Senhor, entendendo que Ele estará sempre conosco. Essa foi a promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, enquanto você estiver em vida,
estiverem me servindo e fazendo a vontade de Deus, eu estarei na companhia de vocês. Eu estarei junto com vocês. Eu darei força. Esta cooperação, essa operação conjunta com Deus, traz então a nós uma motivação maior. Qualquer atividade que você for fazer, se tiver alguém ali para auxiliar, é muito bom. Então, às vezes, eu preciso fazer algumas manutenções aqui no prédio, por exemplo, trocar uma lâmpada, é muito alto aqui o teto, e preciso pegar a escada, subir, às vezes a ferramenta eu esqueci embaixo, tem que descer novamente. Então, fazer um serviço como esse, tendo alguém do lado, e diz, rapaz, me dá isso, ele estende a mão, ele me entrega, é muito mais fácil. Assim, irmãos, é no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Amigos precisam ser cooperadores, não só para o trabalho físico, mas muito mais para o nosso trabalho espiritual. Temos uma missão dada por Deus, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Hoje, se você foi convidado a estar aqui conosco, estamos então te chamando a fazer parte deste grande grupo de amigos, onde um coopera com o outro para o bem-estar de todos, para que todos vivam bem debaixo da graça do favor divino. Então é maravilhoso saber que temos pessoas que se importam conosco, que querem que nós estejamos numa situação melhor de vida, e estar juntos, cooperando um com o outro para você alcançar um status melhor na vida, certamente vale muito a pena essa amizade. Em Hebreus capítulo 13, verso 16, diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, o trabalho mútuo, a ajuda que nós damos um ao outro, conselhos, um abraço, estar presente, dizer para a pessoa, olha, pode contar comigo a qualquer hora que você precisar. Irmão, é muito bom a gente conhecer alguém que está sempre à disposição e sempre pronto a nos ajudar. Mas é muito triste estar só, isolado, não ter ninguém que coopere conosco. O trabalho fica muito mais pesado, fica muito mais difícil de ser realizado. Então é necessário, nós precisamos uns dos outros. Por isso que Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. E Cristo, tendo nos amado, Ele provou o seu amor, dando a sua vida por nós. E qual é a prova de amor que você tem dado para os teus amigos? Que sacrifício você tem feito para alcançá-los, para levá-los ou conduzi-los à presença de Deus? Eis aí uma grande missão, um grande trabalho, eis aí o sacrifício que precisa ser feito para nós ganharmos os nossos amigos, conduzindo-os à presença de Deus. Provérbios 15, 30. O olhar de amigo alegra ao coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Um amigo de verdade é interessante que muitas vezes a gente não precisa nem trocar palavras. O amigo te vê numa situação difícil e ele já para e pergunta, tu está precisando de ajuda? Eu posso te ajudar? Então um amigo é assim, ele já está pronto, já está disposto. Uma vez eu saí para uma reunião de pastores lá em Fortaleza. Nesse tempo eu estava sem carro, só estava com uma motinha. E eu botei gasolina, saí de casa achando que dava para ir e voltar. Era uma moto muito econômica, uma Vespinha. E aí eu meio que acabei confiando demais. E era distante a igreja, e na volta eu esperava que tinha um posto no caminho que eu pudesse abastecer, e não tinha posto. Irmão, eu empurrei essa motinha um bocado de quilômetro. E quando já estava para desistir, passa um carro com 4 pastores, amigos meus, e pararam, disse, rapaz, o que foi que houve? Está precisando de alguma coisa? Eu disse, só de gasolina. Ele disse, pois espera aí que a gente vem já. Aí foram lá, compraram gasolina, voltaram e me ajudaram, me auxiliaram. E aí tiraram onda comigo, brincaram, rapaz, isso aí tu tem que prestar atenção, tu não pode sair assim, rapaz, foi confiança demais. Quando a gente confia demais, acontece isso.
Confiei que dava tempo e dava para chegar no posto e não deu. Mas graças a Deus que Deus, o amigo maior, enviou outros amigos para nos auxiliar. E é assim que Deus faz, irmãos. Quando nós estamos distante de alguns amigos, Deus usa de outros para nos apoiar e nos ajudar. Então, louvado seja o nome do Senhor. E o verdadeiro amigo, aquele que coopera, é só numa troca de olhar. Ele reconhece que você está precisando de ajuda e ele já se dispõe a ajudar. Ele não espera ser convidado, ele já se coloca à disposição. Assim, devemos investir na cooperação. Em segundo lugar, teremos uma boa amizade quando investirmos no companheirismo. Aí no verso 10 diz assim: porque se cair, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. A ideia do texto aqui de cair, a gente poderia imaginar de forma prática, né? Ali estão dois trabalhando e de repente um tropeça e cai. Tendo alguém do lado, vai lá, estende a mão e levanta. Mas devemos interpretar esse texto com uma profundidade maior. Nós não temos só queda física, temos também quedas emocionais, temos quedas espirituais, e precisamos sempre de alguém que estenda a mão e nos dê socorro, nos levante da condição que estamos. Durante esse período de pandemia, né, vimos e observamos quantas pessoas entraram em um quadro depressivo, de ansiedade, meio que desistindo da vida pelo isolamento. Nós não fomos feitos para estar só. Nós precisamos uns dos outros. Então é necessário termos um companheiro, uma companheira, alguém do nosso lado para nos auxiliar, alguém que compartilhe conosco de uma ajuda quando assim for necessário. Então, a gente nunca vai ter muitos amigos, entenda isso. Principalmente aí os jovens, né, Davi? Jovens, a gente imagina quando jovem que vai ter muitos amigos. Hoje a gente está na escola, uma sala cheia de colegas. Aqui são os meus amigos. O tempo vai passando e cada um toma um destino diferente, um rumo diferente. E na idade adulta, às vezes, não carregamos mais aqueles primeiros colegas ou amigos, né? Assim como você preferir. Verdadeiros amigos, nós contamos nos dedos. Tem um amigo, pastor meu, que disse o seguinte: olha, você precisa ter no mínimo 4 amigos. E aí ficamos assim, mas por que 4, pastor? É justamente porque é o número de pessoas que precisa para carregar o seu caixão. Quando você morrer, precisa de 4 pessoas para carregar o caixão. Tenha pelo menos 4 amigos, porque são essas pessoas que vão estar até no dia da sua morte. Vão estar lá presentes, vão estar lá com você, porque verdadeiros amigos são estes, que não nos abandonam por nada. Então essa é a ideia que nós devemos ter com relação à amizade e companheirismo. É alguém que estará sempre conosco em todos os momentos. Quando cairmos, sempre teremos alguém que estenda a mão para nos levantar. Seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja fisicamente. Confiemos nos nossos amigos, companheiros, aqueles que estão sempre conosco em toda situação. Poderíamos citar um exemplo de companheirismo muito forte na Bíblia com Ruth e Noemi. Vocês lembram da história dessas duas mulheres? Uma nora e uma sogra. Ambas ficaram viúvas. E então Noemi disse que Ruth voltasse para a terra dela, para o meio da sua parentela, porque ela voltaria para a terra e buscaria ajuda entre os seus parentes. E então Ruth disse: para onde tu fores, eu irei. Ela falou do Deus também, né? O teu Deus é o meu Deus. E é muito bonita a amizade desta sogra e esta nora. Vivemos dias em que as pessoas criticam muito a sogra, né? Que sogra é isso, é aquilo. Mas tem sogras que são melhores do que nossas mães. Eu não sei se poderíamos comparar assim, mas tem pessoas que é muito felizardo, né? Eu tenho
Estou olhando para um aqui, muito felizardo, né? Que tem uma sogra excelente. E eu, pela graça de Deus, também tenho uma sogra excelente, que já está com o Senhor, louvado seja Deus, né? Mas a minha esposa, a sogra da minha mulher, é uma mulher maravilhosa. Eu sei disso e confio nisso. É a melhor sogra que existe. É a sogra da minha mulher. Pense numa mulher boa, que é a minha mãe, é claro, né? Não podia ser melhor. Então, é ter essa companhia, ter alguém presente, ter alguém que compartilha conosco dos mesmos ideais, dos mesmos desejos, que deseja o melhor para nós. Companheirismo significa um modo amistoso de convivência, modo cordial, prestativo, característico de companheiro. Camaradagem significa, então, investirmos no companheirismo quando nos importamos um com o outro, estendendo a mão para socorrer ao necessitado. Então, entendemos que o investimento em companheirismo é estar sempre disposto a estender a mão quando assim encontrarmos o amigo necessitado. E essa necessidade aqui se aplica em todas as áreas da vida, né? Financeira, física, emocional, espiritual. Então estejamos bem atentos sobre aquelas pessoas que se importam conosco, que perguntam como é que está o seu dia, como é que está a sua vida, o que é que está passando, o que foi que aconteceu, está precisando de alguma coisa, conta comigo. Aquele que te manda mensagem, aquele que te liga, são verdadeiros companheiros. Atos capítulo 20, verso 35. Atos 20, 35 diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Então, o apóstolo, escrevendo aqui esta carta, ele traz à tona, né, o grande valor de ser companheiro, ou de ter companheiro ao nosso lado. E o grande valor disso está em um coração disposto a prestar serviço, um coração cordial, alguém que é amistoso na convivência e alguém que está sempre pronto a nos ajudar. A lembrança que nos traz aqui do que Jesus então falou, e ele diz então que é muito melhor, mais bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa verdadeiramente feliz. Então traz muito mais felicidade você ter condições de ajudar alguém do que você ser ajudado. Tem gente que se acostuma e querer toda a vida alguém ali ajudando para fazer as coisas para ele. Aí já é um comodismo. Não é desse trato que eu estou falando. Quando realmente houver necessidade, você lá estender a mão e socorrer. Mas entenda o seguinte: o que o texto está dizendo, que a felicidade maior é de quem ajuda do que está sendo ajudado. É a mesma coisa de quem dá uma esmola, né, que a gente usa esse termo, mas é uma ajuda. Atinge a necessidade de alguém. Alguém chega pedindo 1 quilo de alimento. Muito melhor é ter 1 quilo de alimento para doar do que você precisar sair na rua para pedir 1 quilo de alimento. Eu tenho uma experiência muito interessante sobre isso. Certa vez, lá no seminário, estava na calçada das salas de aula, sentado na escada, no último degrau. E aí um colega vinha andando, e ele começou a subir a escada, e eu olhei assim para ele, despercebido, e percebi, então, o sapato dele estava furado. Mas não era um furozinho pequeno, não. Era grande assim, que eu via a manchete do jornal debaixo, do solado do sapato. Era grande. E eu fiquei incomodado com aquilo. Ele assistindo a aula, eu sentei atrás dele, ele botava o pé para trás e eu via o buraco lá grande no sapato. Eu disse, meu Deus, como é que alguém vem para cá com um sapato desse? Fiquei incomodado com aquilo. Quando terminou a aula, eu procurei ele e disse, meu irmão,
Posso te fazer uma pergunta? Não fica constrangido, não? Não, pois vem aqui, fica aqui, só nós dois. Tu não tem outro sapato para vir para a aula, não? Rapaz, eu só tenho esse. Estou esperando terminar o semestre. Quando a gente tirar férias, eu vou trabalhar para poder comprar outro sapato. Esse meu irmão, você vai esperar esse tempo todinho. Fazer o seguinte, quanto é que tu calça? Irmão, do número 40 para cima, qualquer um dá. Esse, olha, meu irmão, eu calço 42. Mas eu ganhei um sapato que é 41. Dá no meu pé, mas é um pouco apertado. Se tu quiser, eu posso te doar. Esse, na hora, vamos lá. Eu fui lá, entreguei o sapato. No outro dia, lá vinha ele, sapatão engraxado, chega, brilhava. Pisava assim, o pé chega, dobrava, parecia sapato de palhaço, né? O sapato grande no pé dele. E aí, irmão, ficou bom? Ora, pastor, eu botei um bocado de papelzinho na ponta aqui, tá bem bonzinho, bem apertadinho, do jeito que eu gosto. Esse amém, graças a Deus. Fico muito feliz em poder ter lhe ajudado. Irmão, é uma felicidade tão grande, uma coisa tão simples, né? Estava lá um sapato, eu tinha mais de um par, então poder ofertar aquilo para mim foi muito mais alegria eu poder passar isso para ele, do que a alegria dele em receber esse sapato. Ele ficou muito feliz e toda vez que ele me via, ele tentava retribuir de alguma forma. Mas eu dizia a ele, não se preocupe, rapaz, eu já estou feliz em poder ter lhe ajudado. Então, companheirismo é isso, é essa ideia de a gente sentir essa felicidade em ajudar o próximo. Gálatas 6:1 diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, traz a ideia do companheirismo aqui no sentido espiritual da palavra. Quando você vê o seu amigo, seu companheiro, alguém que você gosta, alguém que você admira, passando por uma dificuldade espiritual, né? Alguém que está desmotivado, desanimado, com ansiedade ou com depressão, e você ir até essa pessoa e tentar trazer ânimo para ela, mostrar que existe solução, que nós temos um Deus todo-poderoso que pode tirar aquela pessoa dessa situação, você mostrar, estender a mão, tirar ela daquela condição de separação, uma condição de isolamento, trazer a ela então um ânimo novo. Então seria isso, corrigindo com espírito de brandura, trazendo a ela uma paz celestial, mostrando a ela que se ela tenha cometido algum pecado, alguma falha, nós temos um Deus todo-poderoso que pode nos perdoar de todos os pecados. O único pecado que Deus não perdoa é o pecado do não reconhecimento que é pecador. Se você não reconhece que pecou, não se arrepende do seu pecado, não tem como Deus perdoar. Mas todo o pecado que você se arrepende, pede perdão ao Senhor, Ele estará sempre de braços abertos para te receber e te dar perdão. Então esse é o Deus que nós cremos, este é o amigo que nós temos ao nosso lado. Provérbios 27:9, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não sei se você tem um amigo assim, mas um amigo que está em todo o tempo preocupado como é que está a tua vida, como é que você está passando, o que é que está acontecendo, se ele pode te ajudar com alguma coisa. Com palavras, é claro. Mesmo na distância, te liga, manda uma mensagem. Como é que você está, rapaz? Conte aí. Esses dias eu recebi a ligação do irmão Rogério, perguntando como é que a igreja estava, como é que eu estava, e compartilhei com ele das lutas, das vitórias que nós temos alcançado, e ele ficou muito feliz, mandou um abraço para todos vocês, disse que sente muita falta dessa igreja, um irmão amado que esteve conosco, e mora no Icapuí, e voltou lá para a sua cidade, está congregando numa igreja mais próxima. E é muito bom termos esse compartilhar, né? Saber que alguém ainda se preocupa conosco, alguém se importa com o que nós estamos passando. Então, o bom amigo é como um bom perfume. Nos tempos bíblicos, aquele usa o óleo, né? O óleo que se colocava na cabeça e trazia refrigério, trazia uma sensação de alívio diante de um calor intenso
que eles viviam e que andavam, né, grandes distâncias a pé, e o óleo servia então para refrescar, e o perfume ali trazia também esta satisfação, essa alegria. Em terceiro lugar, investimos em uma boa amizade quando investimos no calor humano. O que seria isso, calor humano? Veja o que diz o texto aqui no verso 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um só, como se aquecerá? Isso aqui é muito fácil entendermos quando pensamos num casal, na relação de um homem e uma mulher, dormindo juntos, abraçadinhos. É muito bom, um está aquecendo o outro. Mas, como estamos falando de companheirismo, isso se aplica também no contexto de amizade. Por exemplo, quando os pastores saíam para levar o seu rebanho em busca de pastos verdejantes, eles andavam longas distâncias com o seu rebanho. E geralmente podia acontecer, de mais de um pastor junto. E aí, se eram dois, eles juntavam os rebanhos, levavam em grandes distâncias. Quando chegava a noite, colocavam num aprisco, num rochedo, ou faziam lá o aprisco com madeira para proteger o rebanho. Geralmente colocavam uma fogueira e ali estavam pertinho um do outro, às vezes colocando até um manto, um couro por cima deles para um estar aquecendo o outro. À noite no deserto é muito frio, durante o dia é muito quente e à noite pode chegar até 0 grau, então é muito frio. Era necessário que eles fizessem isso, estivessem próximo um do outro, tanto para proteger os animais, quanto para se aquecer e passar aquela noite fria. Não tem nada aqui indecente na ideia da palavra. Então a ideia aqui é algo de companheirismo mesmo, é de você estar junto do amigo para aquecê-lo, para ele não passar mal e você também, consequentemente. Assim, este calor humano aquecia não só o corpo, mas aquecia também o coração. É saber que eu poderia estar do lado daquela pessoa sem nenhuma intenção de maldade, e ele estaria do meu lado, e nós passaríamos aquele tempo juntos, com respeito um ao outro, tendo o maior prazer de poder aquecer o outro e também receber este calor humano. Nós temos um exemplo disso na Bíblia. O exemplo de Jesus Cristo com a família de Lázaro. Jesus estava numa cidade distante quando recebeu uma mensagem: o teu amigo Lázaro está enfermo. Jesus demorou alguns dias para poder chegar na cidade desse amigo. De onde Jesus estava até a cidade onde Lázaro morava era 50 quilômetros. 50 quilômetros a pé daria para tirar aí em um dia de caminhada. Mas, no entanto, Jesus se demorou na cidade com os afazeres e pelo menos 3 dias e mais um dia de caminhada, 4 dias até chegar na cidade onde Lázaro morava. E quando chegou lá, Lázaro estava morto. Jesus, vendo aquela situação e o clamor daquele povo, o texto diz que Jesus chorou. O choro de Jesus é uma expressão do seu calor humano. Ele sentiu o que os outros estavam sentindo. É uma compaixão, é sentir a dor do próximo. Jesus então teve aquele calor humano e aquela compaixão, e naquele momento ele não pensou 2 vezes. Foi até as suas irmãs, as irmãs de Lázaro, e perguntou: onde foi que vocês colocaram ele? Mostraram onde era o sepulcro. Jesus disse: tirem a pedra. E quando a pedra foi tirada, ele clamou ao Senhor, orando, e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro imediatamente ressuscitou, trazendo de volta este calor humano, esta amizade, esse companheirismo, a importância de estar juntos. Jesus demonstrou ali um grande calor humano, quando viu o clamor daquelas mulheres, quando viu o amor que elas tinham pelo seu irmão, que certamente Jesus também tinha por eles, porque ele já havia sido recebido na casa delas, e mais uma vez estava ali agora para socorrê-las, como um bom amigo deve fazer.
Sentimento, calor humano quer dizer um sentimento de afeição, simpatia expresso pelos seres humanos em situação de solidariedade com o outro ser humano, provocando neste um sentimento de acolhimento, conforto e segurança. Investir no calor humano quando acolhemos os nossos amigos e evitamos o isolamento de alma. Em algumas situações, se você tem um amigo e você vê esse amigo se afastando, você vê esse amigo se isolando das demais pessoas, se você é verdadeiramente amigo dessa pessoa, você deve procurar fortalecer a fé desta pessoa, mostrar a ela que há uma esperança, há uma luz que pode guiá-lo à presença de Deus e trazer de volta a alegria. Quando Jesus viu então aquelas mulheres tristes e chorando pela perca do seu irmão, ele mostrou que essa luz estava atuante, essa luz era poderosa, essa luz poderia restaurar. E assim ele o fez, restaurando a vida de Lázaro. Mas entendemos que essa luz ainda ela é viva, ela ainda está atuante. E nós podemos levar essa luz que vai aquecer os corações e afastar toda depressão, toda ansiedade, todo sentimento de isolamento, para que a pessoa sinta o verdadeiro amor de Deus, esta chama que não se apaga, porque o verdadeiro amor jamais se acaba. Se você realmente ama o Senhor de todo o teu coração, você sentirá sempre a presença do Senhor ao teu lado. Você terá esse grande amigo sempre ao seu redor. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui no contexto, Adão estava no jardim, Deus já havia criado todos os animais em seus pares, então macho e fêmea, somente o homem estava sem uma parceira. E quando Deus observou, ele viu que isso não era bom. Até porque o próprio Deus, ele não é um Deus solo, ele é um Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está sempre em companhia, então ele sabe o quanto isso é importante. Eu não sei se vocês gostam de estar só. Se tem alguém aqui, não, eu amo estar só. A gente gosta de companhia, a gente gosta de trocar palavras, a gente gosta, mesmo que não fale nada, mas está pertinho um do outro, Quem é casado está ali do lado, é tão gostoso, tão prazeroso ter alguém do seu lado. Então é importante isso. E o homem não foi feito para estar só, ele necessita de alguém, ele necessita de companhia. E a companhia pode ser vista na questão das amizades, dos amigos, das pessoas que estão próximas de nós. Então, quando precisar de um calor humano, de uma companhia, conte com seus amigos da fé, conte com seus irmãos em Cristo, porque eles também poderão aquecer o seu coração, trazendo alegria e satisfação que vem do Senhor. Colossenses 3,12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de terno afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Como fomos escolhidos por Deus, separados por Deus, temos então sobre nós um poder dado por Deus. Poder este de poder distribuir afeto. O amor que recebemos de Deus, poder transmitir esse amor para as outras pessoas. Alguém só pode amar verdadeiramente, genuinamente, se conhecer a Deus. Se você não conhecer a Deus, que é amor, Deus é amor. Se você não conhecer esse Deus que é amor, você não conhece o verdadeiro amor. Você vai conhecer a paixão, você vai conhecer a atração, mas o verdadeiro amor, o amor compromissado, o amor companheiro, o amor que está ali sem segundas intenções ou sem interesses pessoais, este verdadeiro amor você ainda não conhece. Porque somente quem conhece a Deus
e tem recebido esse amor de Deus, é que pode também retribuí-lo, passá-lo para as outras pessoas. Então é necessário termos uma relação íntima com Deus para podermos distribuir esse afeto com outras pessoas e assim andar em comunhão e poder distribuir o amor que temos no Senhor. Provérbios 17:17, em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz irmão. Quando eu fui para o seminário, irmãos, eu saí de Fortaleza para ir para o Crato. Não conhecia ninguém, nunca tinha ido no Crato, não conhecia ninguém naquela cidade. Mas alguns dias antes, alguns meses antes, um pastor veio de lá de férias e passou na minha igreja, a igreja que eu congregava. Esse pastor tinha sido membro nesta igreja. E aí eu fui apresentado a ele. O pastor da igreja disse: olha, meu irmão, esse rapaz está indo para o seminário, dê um apoio a ele. E esse amigo então disse: não se preocupe, chega lá, me procure. Quando eu cheguei no Crato, assim que eu cheguei, fui procurá-lo, e ele me recebeu de uma forma tão maravilhosa, irmão. Recebeu como um irmão realmente, como um grande amigo, que é até hoje. Esse devocional que vocês recebem toda manhã, que eu passo para vocês, de segunda a sexta, ele cantando, é o meu grande amigo, pastor Hernandes. Hoje está pastoreando lá no Acre, mas vez por outra nos comunicamos, estamos sempre acompanhando o que o outro está passando e tentando ajudar de alguma forma. É maravilhoso termos pessoas assim e amar estes verdadeiros amigos, porque certamente no momento difícil da vida, eles serão como irmãos para nós. Quando eu estava distante da minha família, ele se tornou minha família da fé. E ele me socorreu quando minha mãe e meus irmãos não puderam me socorrer. Ele estava próximo, estendeu a mão e me ajudou quando eu mais precisei. Louvado seja Deus por isso. Em quarto e último lugar, teremos uma boa amizade quando investimos na conservação. Verso 12. Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eita, pastor, o que quer dizer aqui? Ele fala de 2, depois fala de 3. A companhia de um amigo, e se esse amigo for um amigo de Deus, aí fortalece ainda mais essa união. Esse é um dos versículos que muito é aplicado para casais, né? Que a nossa união deve ser perfeita em Cristo. Então, quando nos casamos, pedimos as bênçãos de Deus sobre o nosso casamento, sobre o nosso relacionamento. Então, quando temos Cristo em nossa família, em nossa vida matrimonial, são então 3 cordões que se entrelaçam e traz força e resistência para superar as dificuldades. Traz a ideia da resiliência. Mesmo diante de aflições, mesmo diante de tribulações, nós conseguimos resistir. Não rompemos com facilidade. Então, ter amigos, conservar amigos é importante. A vida vai passando, os dias vão passando, mas a gente sempre lembrar que aquele é meu amigo. Essa semana não falei com meu amigo, ligar para ele, mandar uma mensagem, dizer que se importa, que está orando por ele. Isso fortalece a amizade, isso unifica cada vez mais os grandes amigos. Nós temos um exemplo desse na Bíblia, que é de João e Jesus Cristo. Entre os 12 apóstolos, tinha um mais chegado que um irmão de Jesus Cristo. E esse era João. João estava com Jesus em todos os momentos importantes da vida de Jesus Cristo. No primeiro milagre, João estava presente. Quando Jesus foi preso, João estava presente. Na Santa Ceia, aquele que se inclinou no lado do peito de Cristo era João. Será eu, Senhor, que irei te trair? Claro que não, João. Mas será aquele que coloca a mão junto comigo no cesto? E era Judas Iscariotes. E João estava presente em todo momento, mas o marco da história
dessa amizade, dessa proximidade de João e Jesus, foi quando Jesus estava sendo crucificado, e ele olhou para baixo e viu a sua mãe sofrendo, aflita, chorando. Ele olhou então para João e disse: João, eis aí a tua mãe. Ou ele olhou para a mãe e disse: mãe, eis aí teu filho. E a ideia ali é: cuida deles, cuida um do outro, faz isso por mim, já que eu não posso mais cuidar da minha mãe nesse momento, aliviar a sua dor, faz isso por mim. Aquilo era amizade, irmão, uma amizade perfeita, uma amizade plena. Eu me emociono só em imaginar essa cena, né? Não sei se você tem essa condição, né? Se colocar naquele lugar, vendo essa situação, o sofrimento de uma mãe, ver um filho morrer daquele jeito, e naquele momento ele estendeu a mão e pediu o auxílio do amigo, e o amigo está pronto. Conservou aquela amizade levou anos para ser construída, e agora estava uma amizade firme, que ninguém podia separar ou destruir, e por isso estava presente no momento mais difícil da vida. O ato de conservar o estado de uma pessoa ou coisa preservada de desgaste. Sinônimo: manutenção, subsistência, preservação. Investimos na conservação quando lutamos para preservar nossas amizades, resistindo às intempéries deste mundo, suportando as tempestades da adversidade. A gente vai passar por muitos momentos difíceis, mas os verdadeiros amigos estarão sempre do nosso lado e nunca nos abandonará. Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. A nossa amizade com Deus, irmãos, ela deve ser muito trabalhada. A gente precisa estar muito conectado com Deus, porque quando houver essa conexão perfeita entre nós e Deus, teremos dele toda a proteção. Ele manda que nós tomemos a sua armadura. Deus está pronto a nos proteger. Essa armadura é espiritual: capacete da salvação, a couraça da justiça, né? O cinto da verdade, o sapato da pregação do evangelho. E ele vai usando então uma simbologia da roupa de um soldado romano para expressar como Deus cuida de nós. É através da sua palavra, é através do seu espírito, é através dos nossos irmãos que fazemos pela fé em Cristo Jesus. E esta amizade perfeita deve então prevalecer e certamente nos torna inabaláveis neste mundo. Ter estes amigos perto, ter estes irmãos perto, certamente te ajudará a enfrentar todas as batalhas deste mundo. Tiago 2,23, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então, tomar a couraça, como foi dito no verso anterior, é assumir um compromisso com Deus. Estou vestindo a camisa. Talvez você já viu essa expressão numa empresa: olha, nós precisamos vestir a camisa da empresa. Às vezes a gente defende a empresa com unhas e dentes. Eu tinha um amigo que ele trabalhava na Coca-Cola. E aí a gente foi para um restaurante jantar, e naquele restaurante não tinha Coca-Cola, só tinha Pepsi. E ele pediu, a gente pediu refrigerante. Assim que chegou, ele agarrou a garrafa rápido, desceu para baixo da mesa e rasgou o rótulo e tirou. E botou de volta em cima da mesa. Ele disse: o que foi isso? Que doidice foi essa? Tu é doido, rapaz, eu trabalho na Coca-Cola. Se alguém passar aqui e ver eu tomando Pepsi, eu perco o meu emprego. Isso é vestir a camisa da empresa, irmão. É defender aquilo que você oferece como sendo o melhor. E essa mesma defesa, irmão, nós devemos ter com relação à nossa fé. Às vezes a gente defende um time de futebol, veste a camisa do time, eu sou do time tal, defende o time, mas não defende a sua igreja, não defende Deus, não defende a palavra de Deus. Eu tenho que vestir a camisa de Deus.
Abraão vestiu a camisa de Deus. Sabe como foi que ele vestiu essa camisa? Quando Deus disse para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Som. Abraão então saiu da sua terra sem saber para onde ia. Deus disse: eu te mostrarei. E Abraão saiu confiando no Senhor. Ele vestiu a camisa da fé. Ele confiou em Deus. E por esta confiança que ele depositou em Deus, o que foi que Deus fez na vida dele? Grandes maravilhas. Ele hoje é conhecido como o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Ele foi conhecido também como amigo de Deus. Provérbios 27:10. Não abandoneis o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. É tão lindo esse verso, irmão. É saber que quando temos amigos, que eles vão substituir, de uma certa forma, estarão ali presentes, quando aqueles que são do nosso próprio sangue não podem nos ajudar. E aqueles que estão distantes, que nem é do nosso sangue, nem faz parte da nossa família, mas, no entanto, criou-se um vínculo de amizade, um vínculo de amor, e este amor aqui perdura e permanece para todo sempre. Assim como o Senhor deseja que nós tenhamos este vínculo de amor com Ele. Hoje, meu amigo que veio aqui nos visitar, você foi convidado, porque nós temos uma amizade grande com Deus. E nós gostaríamos muito de ampliar essa amizade, te convidando para fazer parte desta família, para te fazer parte deste ciclo de amizade com Deus. Se você ainda não tem vestido a camisa da fé, hoje é o dia. O Senhor está te chamando para fazer parte desta família, a sermos mais que amigos, sermos verdadeiros irmãos. Se você sente esse desejo no seu coração, você possa então entregar a vida a Jesus nesta noite. Concluindo então. Um bom investimento é aquele que te dá lucro. Alguns são de curto prazo, outros médio e outros são a longo prazo. Investir em um bom amigo é lucrar em comunhão, intimidade e respeito. Invista em uma boa amizade com Deus e terás lucros eternos. Se você procura lucros desta vida, saiba que existe um lucro muito maior, que está no reino dos céus. E lá está reservado para nós. A Bíblia diz que Deus vai compartilhar o seu reino conosco. Nós reinaremos juntamente com Cristo. Veja que bênção maravilhosa. Então confia neste Deus, entrega a tua vida a Ele. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, em dar a alguém a própria vida, em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Quem foi o amigo que deu a vida por nós? Jesus. Esse Jesus que deu a vida por nós, nos chama para ser seu amigo. Agora, para nós sermos amigo dele, ele pede uma coisa, que a gente faça tudo o que ele manda. E o que é que ele manda? Amarmos a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Jesus resume os 10 mandamentos em apenas 2. E se você deseja ser amigo de Deus, ser amigo de Cristo e receber dele a vida eterna, hoje Cristo te chama. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.